Pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Histórias do Brasileirão, 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, segunda rodada do retorno. A gente tem muito clássico especial. Olha só, 21ª rodada será aberta com um clássico que tem muita história no Campeonato Brasileiro. Já foi decisão de Copa União, tem muito jogo importante e um deles em 1982. Sim, o Flamengo caminhava para o bicampeonato brasileiro, tinha sido campeão em 80, 81 ganhou Libertadores e Mundial, mas não ganhou o Brasileirão, que ficou com o Grêmio. E em 82, logo na segunda fase, a gente teve o chamado Grupo da Morte. Era um quadrangular em ida e volta com Flamengo, Internacional, Atlético e Corinthians. Eram 4 esquadrões brigando por 2 vagas na fase seguinte, que era oitavas de final. E o Flamengo garantiu a sua classificação com uma vitória sensacional de virada sobre o Internacional no Beira-Rio. O Flamengo saiu na frente com o gol do Zico, o Colorado virou e depois o Flamengo virou de novo. O último gol do Flamengo, marcado pelo volante Vitor, tá? Foi já aos 41 minutos do segundo tempo. Com essa vitória, o Flamengo avançou naquele grupo K da segunda fase do Campeonato Brasileiro, um grupo da morte. Corinthians e Flamengo seguiram, Internacional e Atlético foram eliminados e um grande confronto daquele grupo e da história de Flamengo e Internacional aconteceu no Brasileirão de 1982. Fala pessoal, tudo bem? Palmeiras e Vasco, domingo à noite, nessa 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Todo mundo se lembra da decisão de 1997, exato. O Vasco ganhou o título em cima do Palmeiras, 2 empates por 0-0. Mas não é desses confrontos que a gente vai falar hoje. Tem outra história envolvendo esses 2 clubes no Brasileirão, embora não tenha sido um confronto direto entre eles. Em 2011, já na era dos pontos corridos, a última rodada do Campeonato Brasileiro tinha Corinthians e Vasco com chance de ser campeão. Então o Corinthians tinha 2 pontos a mais que o Vasco, tá? E jogava contra o Palmeiras no Pacaembu. O Vasco precisava vencer o Flamengo, aquele Brasileirão na última rodada teve clássicos estaduais. O Vasco precisava vencer o Flamengo no Engenhão, Maracanã estava em obras, e contar com derrota do Corinthians para o Palmeiras, porque embora a diferença fosse de 2 pontos, o Corinthians tinha 2 vitórias a mais. Então o Corinthians empatando, ele manteria no mínimo uma vitória a mais que o Vasco e seria campeão. O que acontece? O Vasco sai na frente do Flamengo no Maracanã com o gol do Diego Souza, joga pressão sobre o Corinthians que encara o Palmeiras no Pacaembu. Tá? Um dia muito triste para os corintianos, porque logo cedo Sócrates, um dos maiores ídolos da história do clube, morreu naquele domingo, mas o Corinthians segura o 0-0 contra o Palmeiras e mais do que isso. Palmeiras, lógico, queria dar o título ao Vasco para poder tirá-lo do maior rival, o Corinthians, mas o Flamengo também empata com o Vasco no Maracanã. Então, em 2011, o Palmeiras, que recebe o Vasco nesse domingo, poderia ter dado o título brasileiro ao Cruz Maltino. Mas os 2 empates no Clássico Paulista entre Corinthians e Palmeiras no Pacaembu e no Carioca entre Vasco e Flamengo no Engenhão, acabou dando o título ao Corinthians. Siga a gente no YouTube, assine nossos canais, Itatiaia Oficial, Itatiaia Esporte, compartilhe nosso material, mande seu comentário. Pessoal, Atlético e Santos viverão um momento muito especial neste domingo, 4 da tarde. O confronto marcará a inauguração da Arena MRV. Sem dúvida nenhuma, fará parte da história do Campeonato Brasileiro esse jogo entre Galo e Peixe que inaugura o Estádio Atleticano. Mas a gente vai falar de um outro confronto entre eles que já faz parte da história do Campeonato Brasileiro. E foi lá em 1973. Campeonato Brasileiro, os 2 times jogaram no Mineirão e essa partida do dia 19 de setembro ficou marcada pelo único confronto entre 2 reis. Um rei de cada lado. Do lado do Atlético, que era o mandante, assim como será neste domingo, Reinaldo. Ainda uma promessa surgindo no time principal do Galo, né, o chamado Baby Crack, como o Roberto Drummond batizou o Reinaldo. Logo depois a torcida do Atlético foi e criou a música Rei, 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 o Reinaldo é nosso rei. Era o centroavante alvinegro. E com a camisa 10 do Santos, ninguém mais, ninguém menos que o rei do futebol, Pelé. Esse jogo, embora tivesse em campo Reinaldo e Pelé,
dois grandes artilheiros, o Reinaldo, maior goleador da história do Galo, o jogador que marcou mais gols pelo clube no Brasileirão e que tem a melhor média entre artilheiros da competição, com os 28 gols em 18 jogos de 77, média de 1,55. Pelé, o homem de mais de 1.200 gols. Apesar dessas duas presenças ilustres em campo, esse jogo terminou 0-0. E ele é marcado porque é o único confronto entre Pelé e Reinaldo num Atlético e Santos. Campeonato Brasileiro de 1973, 19 de setembro, o Mineirão foi palco desse duelo de reis que terminou empatado. Um abraço, pessoal. Acompanhe a gente nas nossas redes, nosso canal do YouTube, Itatiaia Esporte, o Itatiaia Oficial. Compartilhe nosso material.